Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe aqui a nossa aula 3, né, do curso básico de inglês. Eu vou tentar trazer para vocês todas as aulas, né, do curso básico. Então, vocês vão me acompanhando aí. Eu já coloquei, né, aula 1 e aula 2. Vocês buscam aí, que eu já coloquei, tá bom? Então, a aula 3, ela tá ensinando a como você se apresentar em inglês, tá? Só achar aqui. Isso. Então, a aula 3, ela tá ensinando como você se apresentar em inglês. Então, ela traz algumas frases, né? Sobre como você falar a sua idade, falar de onde você é, certo? Então, a gente tem aqui a primeira frase. How old are you? A palavra old significa velho em inglês. Porque em inglês, ao pé da letra, essa frase how old are you significa quão velho é você. Mas aí a gente, no português, a gente não costuma falar assim. Então, quantos anos você tem, ok? Às vezes, quando a gente vê, a gente fica confuso, né? Porque em inglês, quando a gente pergunta a idade, a gente pensa que eles iriam utilizar o verbo have, que é ter, né? Eu tenho, ou quantos anos você tem. Só que o verbo have não é utilizado para perguntar a idade em inglês. Eles perguntam quão velho você é, certo? E aí, para responder essa frase, você fala I am 25 years old. Eu tenho 25 anos. Seria como a gente falaria em português. Mas ao pé da letra, o que significa essa frase I am 25 years old é eu sou 25 anos velho, certo? Não se assustem, em inglês é assim mesmo, mas com o tempo vocês vão se acostumar. Então, how old are you? Qual a sua idade? Quão velho você é? I am 25 years old. Eu sou 25 anos velho, ok? A palavra year em inglês significa ano, ok? Então, a segunda frase que a gente tem aqui é Ruby is 7 years old. Você quer apresentar alguém, né? Você tá falando sobre você, então você quer falar, sei lá, a idade do seu filho. Ruby is 7 years old. Ao pé da letra seria Ruby é 7 anos velho. Mas, como a gente costuma falar em português, Ruby tem 7 anos, certo? Então, não confundam. Year é a palavra ano, years, anos, e old, velho. 7 aqui é o número 7. Então, se você fosse falar sobre você, por exemplo, né? I'm 44 today. É outra forma de você falar a sua idade. Eu sou 44 hoje. É estranho, mas eles falam assim em inglês. Ou seja, eu tenho 44 anos atualmente. Aqui nós temos outra frase. Izzy and Chloe are 13. É outra forma de você falar a idade. É uma forma mais curta, né? Izzy e Chloe, são duas pessoas, têm 13, né? Então, repara aqui que ele não usou years old, foi mais curto. Então, Izzy e Chloe são 13. Ao pé da letra seria Izzy e Chloe são 13. Mas isso significa que Izzy e Chloe têm 13 anos. Mas não confundam, porque are não é o verbo ter, é o verbo ser, ou seja, são. É o verbo ser conjugado. Esse aqui é o verbo to be. Depois a gente vai ver o verbo to be, tá? Ele é meio complicado porque ele é um verbo irregular. Ele vai mudar, ele vai aparecer de várias formas. Aqui a gente tem outra frase. My grandma is 92 years old. Minha avó ou minha vovó é 92 anos velha. É o que essa frase significa ao pé da letra. Mas em português a gente falaria minha avó tem 92 anos, ok? Espero que tenha dado para entender. Sim, aí uma dica que eu tenho para vocês, uma tip, né? Tip em inglês significa dica. Escrevam para vocês conseguirem memorizar. Então, write, né? Write significa escrever. Então, escrevam as frases, coloquem as traduções embaixo, porque essa é a melhor forma de vocês memorizarem, tá bom? Então, continuando aí a aula 3, que é sobre apresentação, como para se apresentar a gente precisa falar a nossa idade, né? Então, ele traz aqui a gente precisa, né, ver o vocabulário dos numbers, né, os números.
Então, aqui eu trouxe mais ou menos até 100. Vamos lá? 1, 2, 3. Se você não conseguir falar esse som interdental, né? Porque aqui esse TH é um som interdental. 3. Aí, se você não conseguir falar, aí você fala tree, mesmo eles vão entender pelo contexto. Só que tree, em inglês, sem o H, se você falar tree, é árvore, tá? É árvore. Então, pode ser que haja essa confusão. Só que aí, dependendo do contexto, a pessoa vai entender que você está falando trees e não árvore, certo? Então, for, aqui tem um U, tá? F-O-U-R. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por isso que quando a gente vê as coisas aí, né, algumas propagandas de vendas de coisas, a gente vê a palavra teen. Teen em inglês significa adolescente, né? Teenager, ou seja, uma pessoa que tem idade adolescente. A adolescência, né, ela vem dos 13 até os 19. E em inglês, todos os números, né, de 13 a 19 tem a palavra teen, que é para indicar que é adolescente. Isso aí ajuda você a separar, né, dos outros números que são parecidos, que a gente vai ver mais pra frente. Então, 21, 21, 22, 22, 30, 30. Então, a gente tem mais aí o som interdental novamente. Se você não conseguir falar 30, aí você fala 30, ok? 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100. Se você quiser falar 31, aí você vai falar 31, 32, 32, e aí você vai falando até chegar no 39. Essa mesma regra serve para os outros números, até o 90. E aqui, 100, até 100, né? 100 significa 100. Se você quiser falar 200, aí a lógica seria você falar 2, né? Número 2, 200. Ok? Então, tudo certo. Continuando aí a aula 3, essa vai ficar um pouquinho longa, né? Mas tudo bem. Continuando aí a aula 3, ele ensina a gente como a gente vai diferenciar a pronúncia, né? A pronunciation dos números adolescentes para os números cheios, né? 30, 40, 50. Ele ensina, né? O inglês enfim, no inglês, eles costumam enfatizar nos números adolescentes, né? Que tem essa terminação teen, eles ensinam a gente a enfatizar a última sílaba. Então, 13, 14, 15. Então, você vai estender um pouco essa última sílaba, enfatizar essa última sílaba, vai falar ela mais forte. 16, 17, 18, 19, ok? Aqui, como eu já falei, né, teen significa adolescente, teenager. 30. Aí, no caso dos números cheios, né, 30, 40, 50, que não são os números adolescentes, os números, né, relacionados à adolescência, o inglês ensina a gente a enfatizar o third. A primeira sílaba. Então, 30, 30, 30. Certo? Se você não conseguir falar 30, que tem som interdental que é um pouquinho difícil, você fala 30, 30, certo? Então, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, aqui é teen, tá? Então, para vocês conseguirem diferenciar esses dois grupos de números, tá?
E isso é muito importante, tá, gente? Muito, porque, por exemplo, se você for comprar alguma coisa numa loja, você vai viajar, vai comprar uma coisa numa loja. Se você falar 13 e você não enfatizar o teen, 30, 30, se você falar muito assim, a pessoa vai entender que é 30 e não que é 13, certo? Então, é uma diferença grande. Você vai pegar um voo, aí tá escrito lá, portão 40, 40. Aí você fala, aí a pessoa fala para você, portão 40, aí você vai entender portão 14. Então, são diferenças muito importantes para você, né, se comunicar em inglês. Então, aqui a gente tem mais duas frases, né, para você aprender a se apresentar. Where are you from? De onde você é? A gente vê essa frase aí, acho que foi na primeira aula. Então, de onde você é? Ou ao pé da letra, onde é você de, né? Ou seja, qual sua origem? De onde você é? I am from Spain. Eu sou da Espanha. E aqui a gente tem outra forma de você perguntar de onde você é, né? What nationality ou what nationality are you? Qual nacionalidade é você? I'm Spanish. Eu sou espanhol. Então, você pode dizer eu sou da Espanha. I am from Spain. A gente viu na outra aula sobre nacionalidades que Spain é Espanha e Spanish é espanhol, ou seja, é a nacionalidade de quem nasce na Espanha. Então, a gente tem essas duas formas. E aí, para finalizar, né, já ficou bem comprida essa aula, mas enfim, tudo bem. Para finalizar a aula 3, eu trouxe mais algumas frases que ajudam vocês a se apresentarem. I am Dutch, ou ajudam vocês também a identificar quando a outra pessoa falar, né? I am Dutch significa eu sou holandês. We are Italian, nós somos italianos. I'm from Switzerland, eu sou da Suíça, certo? Se você quiser relembrar isso aqui, aí você vai lá na aula sobre nacionalidades. Eu não lembro se é aula 1 ou aula 2. E aqui, I am from Spain. Eu sou da Espanha. I am Spanish. É outra forma de você se apresentar, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês tenham gostado. E até a aula 4, tá?